Para nós que estamos no meio terapêutico, a gente pensa que quase todas as pessoas já ouviram falar sobre constelação familiar, sabe do que se trata. E a gente, quando alguém diz, eu nunca ouvi falar sobre isso tem a ver com astro, com astrologia, então a gente pensa, gente, onde estava essa pessoa, em qual nave? Mas acontece que, na verdade, a minoria sabe do que se trata esse método. Então eu gravei esse vídeo explicando um pouco o que é a constelação familiar, por que aquele movimento acontece e quais são os benefícios. Bom, a constelação familiar é um método desenvolvido com um olhar muito prático. Não tem nada a ver com quântico, com números, com astros, nada. É algo muito prático que nos mostra como está a nossa relação ou a relação do nosso cliente com o seu sistema familiar. Como estão as relações humanas? Como está a relação, por exemplo, de uma equipe, de uma empresa, dos membros daquela empresa? Por quê? A constelação familiar, ela não atua só em benefício das famílias, mas também dentro do meio jurídico, dentro da medicina, dentro também das empresas e organizações. E qual é o objetivo principal das constelações em qualquer âmbito? A harmonia das relações humanas. Fazer com que, através desse olhar, desse movimento, a pessoa possa tomar uma decisão diferente, possa compreender melhor sobre a sua atividade no seu dia a dia, como ela pode transformar os seus resultados. Por quê? A constelação familiar, ela não é apenas um método que através daquele movimento gera uma cura para aquela pessoa, para aquele sistema. Não, ela é também um diagnóstico, onde através dessa metodologia a gente vai entender onde é que nós erramos, o que nós estamos fazendo que está gerando mau efeito e como eu preciso agir para ter um resultado diferente em relação ao meu relacionamento de casal, em relação aos filhos, aos pais, a minha saúde física, a minha saúde emocional, a minha saúde mental. Então, fazer uma constelação para você, ou seja, se submeter a esse olhar através desse método é fantástico, mas quando é possível nós adentrarmos ainda mais nesse conhecimento, é maravilhoso, porque cada momento, eu tenho mais de 15 mil horas trabalhando com essa abordagem e não canso de aprender, não chega no momento em que eu falo, nossa, isso eu nunca tinha visto. Sempre estão acontecendo situações novas e acompanhar os meus alunos, os meus clientes, é fantástico acompanhar as suas transformações, as suas mudanças. Dentro da área médica, o olhar de um médico, e eu tenho vários alunos médicos que fizeram formação em constelação comigo e puderam transformar a sua maneira de atender o seu paciente, de olhar para as doenças, e isso faz com que o resultado nos pacientes seja melhor. Quando a gente olha para uma doença, rejeitando aquela doença, aquele sintoma, querendo eliminá-lo de qualquer forma do nosso paciente, se é um médico, ou do nosso cliente, se somos terapeutas, nós não vamos conseguir ajudar, nós não vamos conseguir efetivamente ajudar na cura daquele sintoma, porque uma doença é um sintoma e através desse método nós conseguimos observar o que aconteceu que gerou aquela doença. E é muito comum alguém se cura de uma doença e um outro membro da família desenvolve uma outra doença ou a mesma doença. Por quê? Porque conseguiu se curar aquela doença naquela pessoa, mas não conseguiu ainda curar a causa naquele sistema. Então esse olhar, ele beneficia incrivelmente na área da saúde, tanto física quanto emocional, mental. Ajuda também numa avaliação jurídica, num olhar para a conciliação real, onde através dessa ferramenta, dessa metodologia, um conciliador consegue realmente ajudar duas pessoas entrarem num acordo e irem para casa felizes,
felizes com o resultado e felizes também com a outra pessoa, compreendendo por que de não ter dado certo antes, daquela sociedade não ter dado certo, daquele relacionamento de parceiro não ter dado certo. Enfim, é uma ferramenta divina, onde mostra para nós a força do amor que une as pessoas, a força do amor que permeia todas as situações, e como nós podemos fazer para que esse sentimento realmente faça com que as pessoas sejam felizes e deem certo. E é fantástico isso, gente. Eu fico muito feliz por estar iniciando agora a 10ª turma de treinamento, de formação, de conhecimento dessa abordagem. E quando eu vejo um ou outro dos meus alunos que aprende e segue utilizando e segue transformando as próprias vidas e as vidas de outras pessoas, eu fico muito alegre. Então, está aí um convite, nossa 10ª turma está começando. E se esse movimento tocou o seu coração, aprenda algo mais comigo ou com alguém que seja uma pessoa indicada, uma pessoa que você realmente tem indicações de que aquele trabalho realmente é constelação familiar. E acima de tudo, gente, constelação familiar não tem a ver com religião. Não precisa ter fé, não precisa acreditar. É um método específico, como se você, por exemplo, tomasse um comprimido para dor, você não precisa saber o que tem dentro daquele comprimido para que a dor possa desaparecer. E esse método, ele é fantástico, ele é incrível. E eu te convido, estude sobre isso. Procure aprofundar-se ainda mais. Se você é de empresário, de qualquer meio, de colaborador e de colaboração com pessoas e com o mundo, você precisa ter esse conhecimento para que você avance nos seus próprios resultados e nos resultados das pessoas que estão à sua volta. Então, aguardo você junto conosco nas nossas lives, nas nossas transmissões ao vivo. Aguardo você no Renascer Saúde. Aguardo você na nossa 10ª turma de formação ou na 11ª, enfim, momento em que pudermos estar juntos para seguirmos sempre em favor da vida e do mundo, de corações conectados.